Bom, vamos para o nosso quinto vídeo de plataformas digitais. Como eu já tinha dito, a ideia aqui é trazer artigos científicos internacionais que trabalham o tema das plataformas digitais. Hoje a gente tem esse artigo do grego Evangelos Papadimitriopoulos. Ele trata do capitalismo de plataformas, do cooperativismo de plataformas e das plataformas abertas. É um artigo de 2021, um artigo novo, portanto. E o que traz o artigo? Traz que a tecnologia da informação, ela permitiu a criação de três novos modelos econômicos. O capitalismo de plataformas, o cooperativismo de plataformas e o cooperativismo aberto, produção por pares baseadas em bem comuns. Quando o autor e o artigo fala de cooperativismo de plataformas ou cooperativismo aberto, ele não está falando do cooperativismo da lei das cooperativas tal como tem no Brasil. Não se trata do cooperativismo estrito sensu, do cooperativismo legal que nós conhecemos. Não são as cooperativas de crédito, não são as cooperativas agrícolas. Ele traz o termo cooperativismo como um termo geral, genérico, de cooperação, né? A cooperação que pode ser econômica, por exemplo, existe cooperação numa relação de franquia, existe cooperação numa relação de representação comercial, existe cooperação numa relação de distribuição, porque esses contratos não são contratos competitivos e que os empresários competem um com o outro, são contratos de colaboração, de cooperação, e não são cooperativas, né? Então é nesse sentido que o autor traz o termo cooperativismo. No capitalismo de plataformas, o autor traz como exemplo o crowdsourcing, que é aquelas plataformas abastecidas por multidões. São os freelancers, né? São as redes de colaboradores, é a terceirização, né? O exemplo melhor que se tem são os microtrabalhos. Quantas propagandas a gente já viu no YouTube ou no próprio Google, nos oferecendo trabalhar e ganhar US$ 200 por dia, US$ 300 por dia, 15 mil por mês, 16 mil por mês. É o microtrabalho, né? A digitalização da mão de obra pouco qualificada que demanda um relevante trabalho por parte das empresas. Essa demanda ela costuma reduzir, né, os salários dos empregados, porque eles saem de dentro da empresa e passam a aderir a executar microtrabalhos para essas empresas, mas do seu próprio escritório, da sua própria casa, do seu próprio computador. Por exemplo, uma pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho constatou que, em 2017, em média, em 5 plataformas de crowdsourcing, um trabalhador ganhava 4,43 dólares por hora de trabalho, considerando apenas o trabalho remunerado, e 3,31 dólares por hora, considerando o total de horas pagas e não pagas, com o salário mínimo dos Estados Unidos estando a 7,25 dólares, ou seja, há uma redução drástica do que é pago, né? A partir do crowdsourcing, paga-se cerca da metade dos valores que o mesmo profissional, enquanto empregado das empresas, pagavam. Se nós entrarmos no Google e colocarmos microtrabalho, espaço crowdsourcing, a gente vai ter vários exemplos do que é esse microtrabalho, né? De como ele acontece, de que o prestador de serviço ou o empregado, enfim, o que ele deve fazer, né? E geralmente ele trabalha fazendo abastecimento de informações que os robôs dos softwares não conseguem fazer. Os trabalhadores, eles fazem ligações que o software não consegue fazer.
A partir de dados, eles alimentam os softwares, e aí os softwares se retroalimentam e aprendem com essa função, né? Então, é uma função ela é muito interessante, porque é o ser humano, né, trabalhando numa questão de inteligência que o software não consegue trabalhar sozinho. Então, o ser humano ele vai preenchendo as lacunas e o software vai aprendendo com o ser humano. E considerando o quanto que esse prestador de serviço, esse trabalhador receberia sendo contratado por uma empresa, né? Ele trabalhando a partir da sua casa, do seu computador, fazendo esse micro trabalho para softwares das grandes empresas, ele acaba tendo uma diminuição drástica no seu salário. As plataformas online viabilizam a convergência da economia gig e da economia compartilhada. Então, emergem em comuns, ao mesmo tempo, no mercado, a economia de plataforma, ou economia gig, e a economia compartilhada. A economia gig ou economia de plataforma é aquela em que tem a contratação de mão de obra, né? Como crowdsourcing. Já a economia compartilhada é aquela que tem aluguel ou troca de bens ociosos. Parte-se da ideia peer-to-peer sem fins lucrativos. Então, a economia de plataformas tem fins lucrativos e a economia compartilhada não tem fins lucrativos. Essa é a diferença básica. A economia de plataforma é peer-to-peer e a economia compartilhada a economia de plataformas é peers inc, pares incorporados, e a economia compartilhada é peer-to-peer, pares com pares. E óbvio, aqui o autor trouxe os microtrabalhos, né? O crowdsourcing, mas também a economia de plataforma, ela pode se destinar a trabalhos maiores, como é o Airbnb, como é o Uber, como é o GetNinjas, por exemplo, né? O capitalismo de plataformas, ele implanta três mudanças no modelo de negócio: do controle de recurso à orquestração de redes. Porque o trabalhador sai de dentro da empresa, ele deixa de ser um recurso da empresa e passa a estar fora da empresa. Então, a plataforma, o proprietário, o patrocinador, a empresa patrocinadora da plataforma, ela faz a orquestração de uma rede de prestadores de serviços. Deixa de se tratar do tema da otimização interna da empresa, para então se tratar da interação em rede. E o foco, que era no valor do cliente, passa a ser foco no valor do ecossistema. Então, a gente sai do mundo corporativo para ir para o mundo da rede, né? Tudo a ver com a economia em rede. Já a economia de plataforma, a economia compartilhada, né? O autor fala de uma falácia, pois o termo evoluiu para se referir liberalmente a uma economia colaborativa em que os indivíduos são coordenados por meios de plataformas, de softwares online para produção, distribuição, comércio e consumo. Então, há essa confusão terminológica em que todo mundo trata a economia de plataforma como sendo economia do compartilhamento ou economia colaborativa, e são coisas diferentes. Há uma falácia quando se diz que o Uber, ou o Airbnb, ou GetNinjas, ou Trader em Porto Alegre, ou Cargo X. Há uma falácia quando se diz que esses empreendimentos são parte da economia de colaboração ou da economia do compartilhamento. Não, esses empreendimentos fazem parte da economia de plataformas, que é uma economia com fim lucrativo. A economia de colaboração ou de compartilhamento é uma economia sem fins lucrativos. E aqui o autor traz, então, argumentos em prol da economia de plataforma e depois traz argumentos contra a economia de plataforma. Vamos ver os argumentos em prol da economia de plataforma. O que ele diz?
A economia sob demanda, que é outro nome, né, da economia de plataforma, o autor traz, olha, a economia sob demanda das plataformas online. Criou um mercado global 24 horas que reduz o desperdício e os custos de transação, aprofunda a especialização do capital humano e aumenta a eficiência dos mercados de trabalho, emprego, gestão de ativos e preços. Assim, resultando em níveis mais altos de produtividade, inovação, sustentabilidade ambiental e crescimento inclusivo. O neoliberalismo, que é sinônimo de capitalismo de plataforma, é uma transição natural para um mercado mais autônomo, mais desregulamentado, mais flexível, no qual as empresas e os contratados independentes são mais livres para trabalhar fora daquela estrutura convencional de tempo e lugar que representa a empresa. Os freelancers agora podem obter um trabalho mais criativo, mais autônomo e mais flexível, levando uma vida privada mais equilibrada. O capitalismo de plataforma é igual à descentralização do poder, que se traduz em democracia econômica e cultura participativa, levando assim a maior liberdade possível para as empresas, famílias e indivíduos. Esses são argumentos em prol da economia de plataformas que o autor trouxe de diversos outros artigos que ele estudou e que embasaram o artigo dele. Mas também o autor, em outros artigos, pegou argumentos contra a economia de plataforma. E aqui a gente vai citar eles. Por exemplo, o capitalismo de plataforma, em média, coloca os trabalhadores em desvantagens ao transformar o trabalho em um leilão e obrigar amadores explorados a baixar os preços profissionais vendendo seus serviços mais baratos. Em nome do empreendedorismo, flexibilidade laboral, autonomia individual e liberdade de escolha, o capitalismo de plataforma transfere o fardo do risco, desemprego, doença, velhice para os ombros dos trabalhadores. Não oferece salário mínimo, não oferece segurança, não oferece seguro-saúde, não oferece pensão, não oferece seguro-desemprego, não oferece férias remuneradas e dias de doença remunerado. Vários autores se basearam na noção marxista de proletariado, argumentando que a digitalização criou um novo tipo de proletariado. O capitalismo de plataforma é uma forma de exploração tecnologicamente avançada, na maioria dos casos resultando em uma corrida para o fundo, em relação aos salários e os padrões de vida. Então, veja que aqui o autor traz argumentos contra. Antes o autor trazia argumentos a favor, agora ele traz argumentos contra. E esse novo tipo de proletariado que o autor fala é chamado de precariado. Então, o precariado é o novo proletariado, é o proletariado das plataformas digitais. Uber, por exemplo, é um precariado. Motoristas do Rappi, Log, enfim, principalmente esses trabalhadores que tratam de fazer caronas ou entregas de bens. Mas esse é um modelo do capitalismo de plataformas e que o autor trouxe argumentos a favor e argumentos contra. Um outro modelo é o cooperativismo de plataforma, que eu já falei, que não tem nada a ver com as cooperativas que a gente conhece. O cooperativismo vem do termo cooperação, não vem das cooperativas de crédito, cooperativas agrárias que a gente conhece. A ideia, então, é usar o design algoritmo dos aplicativos como o Uber, por exemplo, a serviço de um modelo de negócio cooperativo baseado na propriedade comum, na governança democrática, na transparência, na sustentabilidade e distribuição de mais-valia entre os múltiplos stakeholders. Ele cita o trabalho do Schultz, de 2016, né, que também é a base de muitos outros artigos sobre cooperativismo plataforma. O Schultz realmente é o autor seminal,
Vejam também no Google o Instituto Rosa de Luxemburgo, que é o instituto que desenvolve o cooperativismo de plataformas, inclusive tendo diversas palestras, diversos congressos no Brasil. Sobre o cooperativismo de plataforma, o autor ainda fala que os trabalhadores, em vez de receberem honorários irrisórios do trabalho precário que enriquece os investidores, eles preferem projetar, gerenciar e possuir aplicativos por conta própria. O cooperativismo de plataforma opera no modelo de cooperativa multissetorial de consumidores, fornecedores, investidores e produtores. E o objetivo é reunir cooperativas e sindicatos existentes sob governança digital. Existem 7 princípios básicos do cooperativismo de plataforma: adesão voluntária e aberta, entra e sai quando quiser; controle democrático dos membros, autogestão; participação econômica dos membros, todos trabalham e recebem conforme os seus trabalhos; autonomia e independência, cada membro faz a autogerência; educação, treinamento e informação, ou seja, tem o viés cultural dentro dessas plataformas cooperativas. Existe a cooperação entre cooperativas, né? Então, as cooperativas elas se reúnem e cooperam com outras cooperativas, e existe o foco da comunidade, a preocupação com o bem comum, com a comunidade. E, por fim, o terceiro modelo, que é um modelo ainda novo em todo o mundo, né? Veja que o artigo é de 2021, é o cooperativismo aberto baseado em comuns. Baseado em Bowens e Kostakis, eles postulam que as cooperativas em geral e as cooperativas de plataforma em particular geralmente funcionam sob o sistema de patentes e direitos autorais e, consequentemente, não estão criando, protegendo ou produzindo um bem comum. Elas são limitadas a uma associação local ou nacional, deixando assim o campo global aberto à dominação de empresas capitalistas. Ou seja, enquanto no cooperativismo de plataformas cada um recebe de acordo com o seu trabalho, no cooperativismo aberto há algo ainda mais social, mais aberto, em que há um bem comum, independentemente da quantidade de horas que cada trabalhador trabalhou. Assim, as cooperativas de plataformas são entidades de mercado fechadas, tendendo ao longo tempo a ceder pressão para as empresas capitalistas. E para superar essas deficiências, defende-se a incorporação do cooperativismo de plataformas de um modelo ainda mais amplo, que é o cooperativismo aberto, baseado no princípio da produção por pares baseadas em bens comuns. Aí é que está a questão. É baseada em bens comuns, ou seja, os pares que estão produzindo, eles convergem para a produção de bens comuns que são utilizadas novamente pelos mesmos pares e por pares novos, e aí criando um capital social que está além do direito de propriedade próprio que existe no capitalismo de plataforma e, né, no cooperativismo de plataformas. No cooperativismo de plataformas, cada produtor vai receber de acordo com o que produziu, segundo as suas propriedades. No cooperativismo aberto, a propriedade é comum, muito embora cada trabalhador vá receber pelo que trabalhou, mas a propriedade é comum. Bowens e Kostakis, eles abordam a produção de pares baseadas em bens comuns como uma nova lógica de colaboração entre redes de pessoas que se organizam livremente em torno de um objetivo comum, usando recursos compartilhados e entidades orientadas para o mercado que agregam valor em cima ou ao lado deles. Ou seja, a gente sai... Na verdade, eu diria que tudo começou com as plataformas de colaboração e de compartilhamento. Aí os capitalistas utilizaram esse instrumento como forma de promover o capitalismo de plataformas, e aí, como correção disso,
vem surgindo no mundo o cooperativismo aberto, baseada em bens comuns, através de plataformas digitais. Esse é o texto, minha gente, 3 tipos de plataforma. Interessante saber como que se está dando a evolução desse mercado a partir de plataformas.